Tô aqui mandando pro pessoal que o Instagram ele não tá mandando pra todo mundo minhas lives, estava mandando aqui pra galera. Se você quiser mandar também aí, depois eu vou deixar essa live salva, como sempre eu faço. Mas vai ser bem interessante esse capítulo. Eu vou começar já porque tem muita informação para passar e eu não quero atrasar muito. Eu dividi de novo esse capítulo 23, né? O capítulo 23 de Deuteronômio que a gente vai ver hoje. E aí a gente vai começar falando sobre as pessoas excluídas da Assembleia, mas... Opa, beleza. É Lige ou Lígia que fala seu nome? Aqui nesse capítulo tem algumas revelações que eu vou trazer da palavra pelo hebraico. Então, se você conhece alguém que gosta, né, de estudar o hebraico, as escrituras no original, que gosta de descobrir as coisas que estão ocultas, né, nas escrituras e que trazem revelações que apontam para a obra de Deus. Lígia, beleza, bem-vinda. Chama as pessoas para participarem, né? Deixa eu só trocar minha internet aqui, que senão ela vai ficar travando. Peraí. Senão meu sinal tá fraco, vai ficar ruim. Então, nessa primeira parte, eu vou trazer, né, junto com a explicação sobre as pessoas que são excluídas da congregação diante do Senhor, eu vou trazer essas explicações de revelação da palavra. Aí depois tem falando sobre a limpeza do acampamento, que não é tão profundo, e depois fala dos fugitivos, né, de como lidar com os fugitivos, com a prostituição, com os empréstimos com juros. Aqui também tem algumas coisas que eu vou trazer, inclusive sobre história, sobre como o paganismo trata, né, a prostituição e por que que Deus abomina tanto, né? E depois acerca dos votos, e aí sobre os votos, isso. Bom, toda a palavra ela tem princípios e os princípios a gente traz para a nossa vida, né? O intuito desse estudo, inclusive, é esse: mostrar os princípios que existem nas leis, porque o princípio de Deus ele é eterno, ele sempre vai existir, né? Toda live eu falo isso porque sempre tem alguém novo e precisa saber disso. Toda a lei do Senhor, ela é eterna porque ela carrega princípios. O que Jesus tirou da lei foi a maldição, foi o peso da maldição. Mas as leis, elas compõem os princípios, os mandamentos, os estatutos, os testemunhos, os juízos do Senhor, que são perpétuos, são eternos. Eles moldam o reino de Deus também. Então a gente deve aprender, porque nós participamos do reino do Senhor, né? Através de Jesus, nós também nos tornamos cidadãos do reino de Deus e o reino de Deus está em nós, né? Está entre nós. Então, a gente precisa conhecer os princípios para saber se mover debaixo daquilo que rege o reino de Deus ao qual a gente pertence. Então, vamos começar lendo, né? Os dois primeiros versículos aqui do capítulo 23 que diz o seguinte: aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na assembleia. Eu vou ler, na verdade, 3 versículos. Eu vou ler tudo e depois eu explico. Acho que é melhor. Essa parte aqui, acho que é melhor fazer assim. Nenhum bastardo entrará na assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na assembleia do Senhor eternamente. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar, porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias para sempre. Não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão, nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração, cada um deles entrará na Assembleia do Senhor. Então aqui a gente tem alguns grupos, né, que não podem entrar na congregação do Senhor, porque a congregação do Senhor é a congregação dos santos. E o que significa ser santo? Significa você ser separado.
Ser separado desse mundo, ser separado da idolatria desse mundo, ser separado dos costumes desse mundo, ser separado de tudo que não vem de Deus, não, ser separado de tudo que não vem de Deus, né? E ser separado para Deus. Então, tudo que você faz é para a glória do Senhor. E aqueles que não são santos são os que estão aí pelas nações, né? Deus, ele separou, ele santificou uma nação nessa época, que é essa nação de Israel, esse povo de Israel que descende de Abraão, Isaque e Jacó. E esse povo recebeu as instruções do Senhor, recebeu os princípios do Senhor, e o Senhor era com eles, né? A Arca da Aliança, ela foi construída para que a glória do Senhor, a presença do Senhor estivesse com o povo através dela, né? O Senhor se manifestava como o sumo sacerdote que de ano em ano ia lá interceder pelo povo. E, inclusive, essa Arca da Aliança acompanhava, a gente vai ver mais para frente que ela acompanhava o exército de Israel quando eles iam para as pelejas, os sacerdotes iam com a arca adiante, porque o Senhor estava pelejando junto com eles. Então, não podia qualquer um participar disso, né? Embora Deus ame os homens e amou tanto o mundo que entregou o seu próprio filho, não é qualquer um que entra na presença do Pai, né? Nós só entramos na presença do Pai se nós estamos lavados e remidos dos nossos pecados, e por isso Jesus é tão importante para a gente, porque ele faz esse papel na nossa vida, né? De nos justificar. Então nós somos separados pelo sangue de Jesus e podemos entrar na presença do Senhor. Nessa época era através da expiação dos pecados com os sacrifícios de animais que isso acontecia, né? Que os homens ficavam na presença do Senhor, mas nessa época somente aqueles que Deus escolheu poderiam receber do seu Espírito e poderiam, inclusive, entrar na presença dele, né, onde era o Santo dos Santos, que era só o sumo sacerdote. Os sacerdotes ficavam no templo, trazendo as ofertas, os sacrifícios do povo, eles mediavam, né, o relacionamento dos homens com Deus através do serviço, mas com Jesus, né, o Senhor, ele imprime com a nova aliança a lei no nosso coração e ele nos dá o Espírito Santo, então nós temos acesso livre a ele. Tanto isso para os judeus que creram em Jesus, como para os gentios, que somos nós, né, que somos os povos das outras nações que reconhecemos Jesus. E aí, nessa época, né, o que você precisa se lembrar? O povo estava no deserto, recebendo as instruções, recebendo o livro de Deuteronômio, né? Porque foi bem no finzinho da caminhada de Moisés, um pouco antes deles entrarem em Israel, que ele deu esse discurso, né? Que compõe o resumo, a repetição de todos os mandamentos. Por isso que é um livro bom para estudar, porque aqui tem todos os mandamentos que o Senhor determinou, e Moisés está repetindo para o povo. E esse povo ia ocupar as terras de Canaã, que eram ocupadas pelos cananitas, né? Eles iam destruir toda a cultura que estava ali, porque agora aquela terra ela estava sendo devolvida, né, para o povo de Israel, porque Deus escolheu aquela terra para abençoar Abraão, Isaque e Jacó. Muitos pedaços dessas terras, da terra de Canaã, elas tinham sido compradas pelos patriarcas. Quando você vai estudar Gênesis, você vai ver isso. Jacó comprou Siquém, Abraão comprou algumas porções também. Então, Isaac viveu na terra de Canaã toda a sua vida. Então, eles não estavam tomando posse de um lugar que não era deles, né? Na verdade, aquela era a herança que Deus tinha estabelecido para eles a partir de Abraão. E eles iam ter contato com ídolos, né, desses povos, eles iam ter contato com os templos, eles iam ter contato com a cultura, mas eles não poderiam se contaminar com ela. Então, eles iam ocupando pouco a pouco e destruindo tudo aquilo que era símbolo da cultura que estava ali, da civilização que estava ali, né, do povo que habitava naquelas cidades que eram fortificadas, né, e o Senhor disse que entregaria as cidades que eles não tinham construído. E então eles tinham que limpar e purificar a terra, porque a presença do Senhor ia estar ali também.
Na congregação não poderia então entrar o homem que tinha algum defeito, né, que tinha sido mutilado nos seus órgãos reprodutores. E por que isso? Porque as gerações são algo importantíssimo, né, para o que Deus ele estabeleceu para os homens. As gerações, elas são responsáveis por cumprir, na verdade, né, com o testemunho de que Deus é o Deus da humanidade, porque só o povo de Israel conhecia esse Deus de perto, né? Deus só se tinha se revelado para eles, e os homens das outras civilizações tinham os seus deuses, que construíam vários altares para os deuses que eles inventavam, mas Deus se apresentou para Israel como sendo o único Deus, né? Ele é um e ele é o Deus de Israel. Então havia uma responsabilidade para o povo de se propagar esse testemunho de geração em geração, até que o plano do Senhor se cumprisse, né? Através de Jesus. Jesus ele veio dos judeus, então era importante que cada filho de Israel, né, cada um que descendia de Abraão, Isaque e Jacó, mantivesse a sua família sendo ensinada debaixo das leis, debaixo dos preceitos, entendendo que só existia um Deus. Então, o homem que não tinha como como gerar, né, como lançar a sua semente e multiplicá-la, ele não era digno. Mas por quê? Porque nos povos pagãos era muito comum os homens serem mutilados. Lembra dos eunucos? Os eunucos, eles pertenciam aos persas e aos egípcios, se não me engano. Devem ter outros povos, mas que vem na minha memória são esses agora. Eles tinham os seus membros, o membro viril aqui que ele fala, que é o pênis, né? Eles tinham o pênis cortado porque eles ficavam servindo as rainhas, as concubinas. Então eles não poderiam, os reis faziam isso com eles para que eles não cometessem o erro de se apaixonar e tomar alguma mulher que era do rei para eles. Então era uma prática muito comum nos povos pagãos, e Deus abominava isso porque Deus criou o homem perfeito para que ele gere, né, filhos perfeitos, e essa é o desígnio de Deus, né, para os homens. E tem aqui no 2, né, falando sobre o bastardo, que a gente vai falar daqui a pouquinho com mais detalhes, mas também fala do Amonita e do Moabita, né? Esses dois são os descendentes de Ló, os filhos de Ló, que quando o povo de Israel estava passando pela região de Amon e pela região de Moabe, Deus ele diz que o povo não foi ao encontro do povo de Israel com pão e água. Essa expressão, ir ao encontro com pão e água, significa eles não foram hospitaleiros, não teve hospitalidade. Então, eles não iam ser bem recebidos, porque eles não receberam o povo de Deus, né? O povo eleito de Deus, eles não foram hospitaleiros com o povo de Deus. Então eles não iam receber a hospitalidade dentro da casa do Senhor, porque toda a congregação de Israel significa o povo unido na presença de Deus. Então eles não seriam bem recebidos por isso, e também porque, lembra do profeta Balaão, né, que o rei de Moabe, ele meio que contratou a gente já falou sobre isso em um dos estudos, né, um dos capítulos, no início, bem no início, só mais recapitulando aqui. Balaão, ele foi um profeta que habitava na Babilônia, na região da Mesopotâmia, na verdade, e ele conhecia o Senhor, conhecia o Deus de Israel, e esse rei Moabita, ele contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão até apresentou os sacrifícios diante do Senhor para trazer, né, essa maldição sobre o povo, e Deus não aceitou. Nas 3 vezes Deus falou para ele: você vai abençoar, você não vai amaldiçoar. Só que Balaão depois, ele dá ideia para o povo de Moabe
deles usarem as suas filhas para corromperem com o povo. Então, o que que ele fez? Ele convenceu os homens moabitas a entregarem as suas filhas para seduzirem os homens israelitas, e então elas seduziram eles para idolatrar Baal-peor, que era o deus deles. E isso foi uma abominação, causou maior confusão na época, né, que eles estavam no deserto, e Deus, ele ceifou várias vidas nessa época por conta dessa abominação. E aí Finéias encerrou a abominação né, a peste que estava vindo por causa dessa abominação que eles estavam cometendo com as moabitas. Ele fere um homem israelita com uma mulher que eles estavam transando, né? Não tem outro jeito de falar, mas eles estavam transando na frente da tenda da congregação, que era exatamente onde ficava a Arca da Aliança, como uma afronta. E aí Finéias era filho de um dos sacerdotes, e ele atravessa a lança sobre eles, e o Senhor cessa então a peste sobre o povo. E por causa disso também Deus não aceitava a presença dos moabitas e dos amonitas na congregação como estrangeiros, porque outros estrangeiros que seguiam as sete leis de Noah, né, que a gente também já aprendeu, que são as leis que todo estrangeiro que que é temente a Deus, eles seguem. Outros estrangeiros de outros povos poderiam congregar junto, levar sacrifícios ao Senhor, mas estes não. Só que a gente sabe que alguns moabitas, né, alguns descendentes desses povos, eles foram aceitos pelo Senhor porque eles se converteram, eles se tornaram povo de Israel. Então a gente vê a misericórdia do Senhor, ela alcança até aqueles que receberam maldição, mas deve-se haver um desejo sincero no coração de querer pertencer ao Senhor e viver debaixo dos seus preceitos. Essas pessoas que foram aceitas pelo Senhor, elas se converteram, né, para ser povo. Então os homens se circuncidavam, as mulheres observavam os mandamentos e eles cumpriam esses 613 comandos que o Senhor tinha estabelecido. E aí tem também falando sobre os edomitas. Quem eram os edomitas? Os edomitas eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Por isso que ele fala, não aborreças ou não abomines o edomita, pois ele é teu irmão. Ele era parente, eles eram descendentes do mesmo patriarca, né, de Jacó. E não aborrecerás o egípcio, pois o estrangeiro foste na sua terra. Antes do povo viver na servidão e na escravidão, né, com opressão e tudo mais, a gente deve se lembrar que Jacó, ele levou a sua família, eram 70 homens, para o Egito na época que teve fome, quando José, ele ocupou o governo, né, do Egito. Lembra dessa história de José? Depois vocês leem lá em Gênesis, se vocês quiserem refrescar a memória, mas José, ele era o filho de Jacó com Raquel, e ele foi vendido escravo pelos seus irmãos. Ele foi vendido escravo para o comandante, né, da guarda do faraó, e ele foi acusado de estupro pela esposa dele, que queria se deitar com ele, e ele não aceitou, porque ele era muito leal não só ao seu senhor, mas ele era leal ao Deus, né, o Deus que ele servia, o Deus do pai dele. E aí ele foi preso. Na prisão ele ficou um tempo e ele foi... Ai, me apareceu uma mensagem aqui, eu perdi o raciocínio. Na prisão ele teve revelação de sonhos, né, de homens que serviam ao faraó na cozinha, lá no palácio. E aí, depois de um tempo, o faraó teve um sonho, e aí um dos caras que sobreviveu, porque ele teve uma revelação dos sonhos, né, e um deles ia morrer e o outro ia sobreviver. E aí esse que sobreviveu se lembrou de José na prisão, se lembrou do hebreu, e aí falou para faraó. Deus deu a revelação para José, inclusive deu a estratégia para José a respeito do sonho que anunciava, né, 7 anos de muita fertilidade na terra, de muita produção, e 7 anos de muita seca e fome. E aí José foi colocado como governador,
e os irmãos foram comprar as comidas, né? Foram comprar, abastecer, porque o Egito se tornou o celeiro das nações ao redor nesse tempo de fome. E aí José acontece uma história toda lá, depois vocês vão ler, porque senão vai ficar muito longa a explicação. Mas aí José chama, né, se revela para os irmãos, chama o pai e o faraó acolhe a família de José e dá uma terra boa para eles cuidarem, só que com a fome eles acabam vendendo as terras e se tornando escravos, né, do faraó. Esse faraó morre, entra outro que começa a temer porque o povo se multiplicou demais e aí ele começa a oprimir, a escravizar. Então, o Egito no início ele recebeu o povo de Israel, e Deus ele recompensa sempre aqueles que cuidam dos seus, né? Ele diz que ele abençoa aqueles que te abençoarem e amaldiçoa aqueles que te amaldiçoarem. Como o Egito foi recebeu o povo e o povo foi estrangeiro ali na terra do Egito no início, o Senhor ele aceita o povo do Egito. E Edom, apesar, né, de ter se corrompido, de não ter sido íntegro, né, Edom é Esaú, é o nome de Esaú também, e seus descendentes também não serem firmes, né, por amor a Jacó, o Senhor ele dá essa bênção. Então o Egito, apesar de ter escravizado depois o povo, isso estava dentro da palavra do Senhor, né, e o Senhor agiu com misericórdia com os descendentes do Egito, por conta deles terem recebido o seu povo no início. E aí o que acontece? Todos os filhos da terceira geração em diante poderiam então entrar na congregação. Essa geração é a terceira geração depois da geração dessa época, né? A gente tem que entender o que está sendo dito aqui. Não é que todo o Egito que nasce, só depois da terceira geração o filho pode entrar. Não, depois até a terceira geração desse período, que viesse depois desse período, dessa geração específica desse tempo, poderia então começar a congregar com o Senhor. Tanto que a gente tem a história do Felipe com o... Ah não, mas ele não era egípcio, ele era etíope, na verdade, esquece. Mas a gente tem exemplos, né, de estrangeiros que saíam das suas nações com essa história do Felipe e do eunuco, que na verdade era ele era etíope, não era? Tem que ver lá em Atos, peraí. Vamos ver rapidinho para não falar bobagem para vocês, né? Senão vocês guardam a informação errada. O eunuco estava indo para... ele era etíope, era das rainhas dos etíopes. Então não procede dizer que ele era egípcio. Mas a gente tem um exemplo, né, de estrangeiros que iam para a casa do Senhor levar seus sacrifícios, suas ofertas. Eram homens tementes a Deus. E que esse, no caso, teve a revelação de quem era Jesus, né? Aí, então é isso. Esses são os tipos de homens, né, que seriam excluídos, né, o tipo de pessoas que seriam excluídas, mas tem os bastardos. E quem são os bastardos? Os bastardos são todos aqueles que nascem de uma união ilícita, ilegítima. Pessoas que são nascidas de relações de adultério ou de incesto, ou relações que, segundo a literatura dos rabinos, pessoas que nascem de uniões ilícitas que a pena é morte. Então, lembra daquelas mortes por apedrejamento, que a gente tem algumas sentenças na lei? Essas pessoas que nasciam dessas relações, que tinham essa condenação, que são o adultério, né? Uma mulher casada com um judeu e que deita com outro cara e tem um filho, isso é adultério. O incesto, né? A mãe com o filho, ou a filha com o pai. E também eles falam de alguém que tem o pai que é um bastardo. Então, a pessoa que nasce de um bastardo, ela é bastarda. O nome, né, em hebraico é mamzer. E esse nome significa... ele vem de duas palavras. O mama, que é defeito, e o zar, que significa estranho, estrangeiro.
E aí eles explicam que é um eufemismo para uma união ilícita na linhagem de um judeu, ou seja, uma mancha estranha, um defeito na linhagem daquela família. Nós temos um bastardo na linhagem de Jesus. Lembra da história de Judá com Tamar? A gente vai ler aqui rapidinho. Eu não sei se eu vou conseguir ler, porque senão eu acho que vai demorar muito tempo para ler todas as coisas que eu tenho para ler. Então, eu vou só passar assim por cima da história, acompanhando aqui em Gênesis, acho que é 35. Não, mais na frente ainda. Gênesis 38. Em Gênesis 38, vocês vão ver a história de Judá e de Tamar. Judá, ele se apartou dos seus irmãos, né? Judá era um dos filhos de Jacó. Ele se apartou dos seus irmãos e ele se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Então, era um estrangeiro, né? Não era alguém que pertencia à casa de Israel, né? Israel ou Jacó. E ali ele viu Judá, a filha de um cananeu chamado Sua, e ele a tomou por mulher e a possuiu. Então, ele foi casar justo com uma filha de Canaã. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho, a este deu a mãe o nome de Onã. E continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Tamar era uma moabita. E o primogênito, ele morreu. E apesar de não existir a lei, a Torá, né, escrita, eles já seguiam as leis, porque os princípios eles eram ensinados pelos homens de Deus, né? Abraão ensinou os seus descendentes sobre as leis do Senhor, os princípios do Senhor. Isso foi passado para Isaac, que passou para Jacó, que passou para os seus filhos. Então, ele deveria aqui haver o cumprimento da lei do levirato, que é quando a mulher fica viúva e o marido, né, que morreu, ele tinha outros irmãos, o irmão mais próximo dele, né, o segundo irmão, teria que possuir a mulher para ela gerar um filho em nome do falecido, para manter as gerações desse homem, para o nome dele não ser apagado. Só que o Onã, que vem na sequência, ele não cumpriu com esse levirato. Ele deitava com ela e na hora que ele ia liberar o sêmen, ele jogava o sêmen na terra. E ele fazia isso porque ele não queria dar gerações para o irmão. Então ele só se aproveitava do corpo da Tamar e não cumpria com a lei. E aí Deus ele não aprovou isso e ele foi morto. Onã foi morto também. E aí o outro rapaz, ele era muito pequeno. Quer ver onde está isso? Está lá no versículo... No versículo 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Então, a viúva, ela voltou para a casa do pai dela, e lá na casa do pai dela, ela ficou esperando, né, o Selá crescer, só que o Selá cresceu, virou homem, e o Judá não entregou Selá para cumprir com o levirato. E aí a Tamar, ela teve uma estratégia, ela se vestiu de prostituta, num dia que o Judá estava na região dela, ela se deitou com ele, e ficou com 3 objetos dele, porque ele não tinha dinheiro para pagar, então ele deixou os pertences dele com ela, e ela sumiu com os pertences. E aí ela ficou grávida, né? E a notícia de que ela estava grávida chegou para Judá, só que chegou da seguinte forma: a Tamar, ela adulterou. Porque ela estava prometida para o filho, então ela estava ainda, de acordo com a lei, casada com o Selá, né? Ela estava desposada para ele. Quem estudou aí comigo nessa semana as questões sobre o casamento dos judeus vai entender o que eu estou falando, né? Ela, entre aspas, ela estava desposada. Então Judá falou, ela tem que ser morta então, porque ela adulterou. E aí a Tamar entra na presença dele, né? E mostra
os objetos, com quem eu me deitei me deu esses objetos. E aí ele reconhece que são os pertences dele e ele fala o seguinte, lá no versículo 26. Mais justa ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho e nunca mais a possuiu. E aí ela teve gêmeos, né? E quando esses gêmeos nasceu, o primogênito ele pôs a mãozinha para fora, só que ele recolheu e o Pérez, que é o segundo, né? Ele saiu antes. A parteira lá que estava fazendo o parto, ela amarrou uma cordinha no braço da criança que tinha posto, do bebê, né? Que tinha posto a mão para fora. E aí, quando ele recolheu e o Pérez saiu, eles viram que, na verdade, não saiu o primogênito primeiro, saiu o Pérez, né? E esse nome Pérez, ele tem um significado. No hebraico, significa aquele que irrompeu. Irromper, o que significa isso? É entrar com ímpeto, invadir subitamente, intervir, agir inesperadamente. E agora eu vou explicar para vocês, né, por que é tão importante a história de Pérez, de Judá e Tamar e o que isso tem a ver com Jesus. Quando vocês leem o livro de Ruth, vocês têm lá a linhagem, né, que descende de Pérez. E existe uma palavra-chave ali que ela traz uma revelação. Eu vou abrir aqui Ruth no capítulo 4 só para ler para vocês. Deixa eu só achar aqui. Ruth, no capítulo 4, bem no finzinho, diz assim: São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Ruth também era uma moabita, só que diferente de Tamar, a Ruth se converteu ao povo judeu, né? Tanto que ela fala para Noemi, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Então, ela era considerada uma estrangeira convertida, né? Ela já não era mais gentia para eles, ela era considerada uma convertida. Mas Tamar, ela teve um filho bastardo, porque essa relação ela foi lícita diante do Senhor. A mulher do filho não poderia se deitar com o pai do filho. Com o sogro, no caso, né? Mais fácil falar o sogro. A mulher não pode se deitar com o sogro e nem o filho pode se deitar com a madrasta. Então, o Pérez e o outro, que eu esqueci o nome, eles foram considerados bastardos. Só que foram homens justos, apesar de serem bastardos, foram homens justos. E aí, essa palavra aqui, as gerações de, é uma expressão que ela sempre é usada para trazer, né, apresentar a linhagem de um patriarca, de um homem, né? E esses gerações, né, no hebraico é Toledot. Onde a gente vai ver essa palavra Toledot pela primeira vez no livro da Bíblia? É em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 4. Estas são as gerações dos céus e da terra quando foram criadas, quando o Senhor Deus os criou. Eu vou ler a tradução do hebraico, né? Para vocês entenderem mais ou menos, conseguirem acompanhar o raciocínio e entenderem o que vai ter de revelação aqui. Estas são as gerações dos céus e da terra quando foram criadas no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. No hebraico ficaria, vou tentar falar, né, porque eu não sou muito fluente. Eler Toledot, Toledot é a palavra que a gente vai fixar aqui no nosso estudo. Ashaim Veharetz Beibarei Beion Asot Adonai Elohim Eretz Yeshamayim. Essa palavra Toledot, ela é composta por... eu queria ter conseguido trazer para vocês a palavra aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir escrevê-la, porque eu tô sem o... Não vou conseguir escrever. Eu devia ter feito isso antes, copiado e colado aqui. Mas depois vocês vão ver, eu vou fazer um raiz, que daí dá para
acompanhar, né? Nessa segunda-feira eu solto um raiz com essa palavra, que daí vocês que estão aqui acompanhando vão conseguir entender. Mas esse Toledot, ele é escrito com a letra Re, depois o Vav, Lamed, o Dalet, o Vav de novo e o Re. Tem 2 Vavs. Nesse primeiro versículo em que Toledot aparece na Bíblia, a palavra está completa. Mas depois da queda do homem, depois que o pecado entrou, essa palavra, todas as vezes que ela aparece, quando fala dos descendentes de Noé, das gerações de Abraão, as gerações de Jacó, sempre quando você for ver no hebraico, essa palavra está com um vav faltando. E aí ela só vai reaparecer em Ruth, no capítulo 4, no versículo 18, quando apresenta as gerações de Pérez. E agora a gente vai entender por que tem esse segredinho, né? Porque assim, as escrituras, elas se revelam até nas letras do hebraico. O povo de Israel, eles não são ensinados como o povo cristão foi ensinado. Isso é uma pena e é algo que, assim, com esses estudos que a gente faz, eu tento trazer para vocês, porque o nosso conhecimento a respeito de Deus e a sabedoria de Deus e toda a revelação que tem na palavra a respeito de Jesus fica muito mais palpável quando você resgata o original. E para os judeus, quando eles estudam, né, e principalmente os judeus que conhecem a Jesus, né, que reconhecem Jesus como Messias, eles conseguem perceber que pelas letras, pelos sinais, né, que estão nas escrituras, eles conseguem ver a obra do Senhor acontecendo. Então, essa palavra é a ordem criada antes do pecado e da queda, a palavra inteira, né, como eu tinha dito. E depois, todas as vezes, o Toledot, ele expressa as gerações dos cabeças da família, só que sem esse Vav, até que o Vav é restaurado. E o que é essa letra Vav? Cada letra no alfabeto hebraico, né, no Aleph Bet, que é assim que chama o alfabeto na língua deles, cada letra, ela carrega um símbolo e ela carrega um valor. O Vav é o número 6, o número 6 ele representa o homem, e também é a 6ª letra do Aleph Bet. E no hebraico antigo, todas as letras do alfabeto, elas eram representadas por desenhos, né? Que nem as escrituras dos sumérios, dos egípcios. Naquela época, eles faziam desenhos para representar as letras e para dizer algo através da... Então, toda letra, na verdade, que compõe uma palavra, ela compõe um valor que traz para aquela palavra. No raiz, se vocês forem ver, bem lá no início, quando eu falo do Ahavá, que é o amor, o Lev, que é o coração, quando eu falo sobre mãe, pai, filho, eu trago essas letras, né? Porque as palavras, elas carregam muito sentido, muito mais sentido do que a gente imagina. E esse Vav, na época, ele era desenhado como um gancho. Ele era tipo um desenho assim, né? Não vou conseguir fazer direito aqui, mas ele era tipo um ganchinho assim. Tinha o dente e embaixo tinha o cabo, do gancho. E ele representava também o gancho de prata, que quando você vai estudar o tabernáculo, você vê que eram os ganchos que prendiam as tábuas, que prendiam o tabernáculo, né, que ficava no deserto. Então, o que ele representa, esse gancho? A conexão. O Vav representa a conexão. E existem 2 significados para esse Vav, né? Que agora ele é um tracinho na vertical. Quando eu fizer o raiz, vocês vão lá e vão ver direito as letras que eu tô falando aqui. Acho que vai ilustrar melhor para vocês. Mas esse Vav, ele aparece pela primeira vez no primeiro versículo de Gênesis, quando a gente vê lá, eu vou ler aqui em português, depois eu leio em hebraico para vocês entenderem o raciocínio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse primeiro versículo já aparece o Vav. E aonde ele aparece? No hebraico é Bereshit bara Elohim et Hashamaim vet aretz. Esse vet tem o Vav.
E essa colocação do Vav, ela sugere dois dos poderes conectivos que essa letra ela carrega. Primeiro, né, ele está unindo, porque ele fala, no princípio o Senhor criou os céus e a terra, e o Vet vem entre os céus e a terra. Então, ele está unindo, né, os céus e a terra, implicando a conexão entre as questões espirituais e terrenas. E o Vav, ele ocorre na letra 22, na Torá, que está ligada à sexta letra, a sexta palavra, na verdade, et. Quando você conta, né, as palavras nesse versículo, você vê que ela está bem na sexta palavra e alude à conexão criativa entre todas as letras. O Vav é a força de conexão de Deus, o divino gancho que une o céu e a terra. Então, no Toledot, o fato do Vav ter sido removido significa que com o pecado houve uma ruptura na conexão que existia entre a humanidade e Deus. E esse Vav foi restaurado com a geração de Pérez, porque foi através de uma estrangeira que Deus traz a misericórdia diante da terra, e através da linhagem de Pérez, o Senhor gera Davi, e de Davi, da linhagem de Davi, vem o Messias, que é Jesus. O Pérez, então, eu já tinha falado, né, que ele significa irromper, e essa palavra Pérez, Peretz, né, na verdade, ela vem de paratz, que é um verbo que significa atravessar. Deus, então, atravessaria a humanidade, né? Ele romperia a humanidade a fim de restaurar a sua conexão com ela, como era a intenção original. E quando a gente lê lá em João, né, que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele criou tudo. Deus, ele se despiu da sua glória, né? Ele gerou o seu filho na terra, aqui é a sua imagem, a sua semelhança, que representa a Deus na sua integridade, né? Jesus, ele fazia tudo que o Pai mandava, mas ele carregava toda a justiça do Eterno, e através de Jesus, esse Vav, essa conexão, ela é restaurada. Deixa eu ver aqui. O Vav restaurado, ele então é uma imagem do Messias, né? O Vav restaurado lá em Ruth, ele é uma imagem do Messias que iria descender da Toledot, das gerações de Pérez. Ele seria o único a romper as portas da morte em nosso favor. O Vav, o primeiro Vav, foi perdido, né, com o primeiro homem, com Adão e seu pecado, mas o Vav foi restaurado com a obediência do segundo Adão, que é Jesus. E o Vav está presente, né, tanto no nome do Eterno, no tetagrama, o Yud He Vav He, que é o nome do Senhor, que sempre quando você vê na sua Bíblia Senhor em caixa alta, na verdade é o nome dele que está ali no hebraico, só que os judeus falam Adonai, que significa Senhor, porque eles não falam o nome dele em vão desde a saída da Babilônia. E o nome de Jesus também tem o Vav. O nome de Jesus, que é Yeshua, é o Yud Shin Vav Ain. Em 1 Reis, no capítulo 8, versículo 17 a 19, a gente vê Salomão descrevendo, né, que o sonho de Davi era construir um templo, uma casa do Senhor. Mas Davi, ele era descendente de um bastardo. E quando você vai ver em Ruth, no último versículo lá, nos últimos versículos, na verdade, quando traz as gerações de Pérez, você vai ver que Davi é exatamente a 10ª geração de Pérez. Vamos lá, só contar, ó. Peraí, cadê o livro? Tô me empolgando aqui, tô até perdendo as páginas. Que eu acho isso muito massa, essas revelações que a Bíblia tem e que, por estar traduzido, né, a gente acaba perdendo, mas graças a Deus a gente pode buscar o conhecimento e ter revelação das coisas que aos nossos olhos estão ocultas. Do versículo 18 ao 22, a gente vai contar 10 gerações, ó. Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, Obed,
Jessé e Davi. As 10 gerações que não poderiam congregar com o Senhor. Então, Salomão, ele recebe de Deus, né, a autorização, né, a bênção de construir o templo do Senhor, que é o templo de Jerusalém, né, o primeiro templo. Vamos ler lá em 1 Reis 8, só para ilustrar aqui. 1 Reis 8, versículo 17. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e assentei no trono de Israel, como prometera ao Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Acabei lendo até o 21, né? Mas tudo bem. O importante é estudar. Bom, aí as outras questões sobre o Vav eu deixo para o Raiz, porque senão a gente vai tirar o foco. Mas então, essa é uma revelação que está nas Escrituras, né? E aí agora a gente vai passar para o próximo item. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Acho que dá tempo. Vamos lá, vamos ver sobre o próximo, que é sobre a limpeza do acampamento. Quando sair o exército contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Se houver entre vós alguém que por motivo de poluição noturna não esteja limpo, sairá do acampamento, não permanecerá nele. A poluição noturna é a emissão noturna, né? Quando o sêmen do homem sai durante a noite, durante o sono. Só que, por que o Senhor pede para que esse homem saia do arraial e volte, né, quando o sol se põe? Porque o dia no calendário judaico, ele começa quando o sol se põe. É noite e dia a ordem, não é dia e noite. Então, quando o sol se põe, um novo dia começa e as misericórdias do Senhor se renovam, né? Todo dia. Então, ele iria para fora do arraial, porque no arraial estaria a presença do Senhor. Não se esqueça que a Arca da Aliança, ela acompanhava, né, o exército nesse período que Deus estava preparando eles para a ocupação da terra de Canaã. Então a arca ia estar junto com eles. Então, enquanto eles estavam no acampamento, o acampamento tinha que estar santificado, porque a presença de Deus estava ali com eles. Deus pelejava junto com eles contra os inimigos. E esses homens, então, que tinham poluição noturna, eles saíam e esperavam um dia, ficavam um dia afastados, eles se purificavam na água, a água sempre, né, a água corrente, a imersão, o batismo, ele sempre existiu, e ele representa a purificação do espírito, sempre foi isso. Então, eles se purificavam e voltavam para o arraial. Aí diz, porém, em declinando a tarde, lavar-se-á em água, e posto o sol, entrará para o meio do acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Então, num lugar fora da onde vocês ficam, que vocês acampam, onde vocês comem, onde vocês estão congregados e a minha presença está, um lugar fora do acampamento, vocês vão fazer o seguinte, né? No versículo 13 diz, dentre as tuas armas terás um porrete. E quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo-te, cobrirás o que defecaste. Então, o Senhor estava mantendo não só o acampamento limpo, como estava mantendo o povo com saúde, né? Com higiene. Então, esse é um princípio, né, de higiene e de manter o ambiente onde você está e a presença onde Deus está limpo, puro. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. E por que isso? Nos povos pagãos existiam
até cultos onde as pessoas defecavam diante do Deus. Deus não queria isso para ele. Não é para a gente achar que diante de Deus a gente pode agir de qualquer forma. Nós temos intimidade com o Senhor? Sim, nós temos, né? E glórias a Deus por isso. Obrigada, Jesus, por conquistar essa intimidade para nós. Mas nós devemos ter reverência porque Ele é santo e Ele é puro. Então nós devemos trazer esse princípio para a nossa vida, né? Nós não podemos ser desleixados com o Senhor e achar que de qualquer forma a gente pode se apresentar diante dele, porque aqui era a presença do mesmo Deus que a gente serve, que estava com o povo no meio de uma guerra. E ele queria o ambiente onde ele estava santificado, puro, limpo. Então a gente deve carregar esse princípio também. Lá no versículo 15, agora a gente vai entrar a respeito sobre os escravos fugitivos. Você vê que essa ordenança, né, sobre os escravos fugitivos, ela vem logo depois do acampamento. Toda vez que existe uma guerra, né, ou que há uma rebelião, uma revolução, os escravos, né, aqueles que estão servindo alguém, que estão presos a alguém, eles encontram uma oportunidade de fugir, né, de fugir do domínio daquela pessoa que geralmente oprime, né? A gente sabe que a lei de Israel, ela protege o escravo, né? Ela, inclusive, quando o escravo quando era uma pessoa que se tornou serva da outra por causa de uma dívida, ela só podia até o 6º ano servir aquela pessoa. Depois, no 7º ano, ela era liberada do serviço, da dívida, da escravidão. Então, Deus, ele não quer ninguém submetendo outro homem, né? Deus não quer que nenhum homem seja escravo de outro homem. Aliás, a gente não deve ser nem escravo do pecado, quiçá dos homens, né? Mas o Senhor, ele estabeleceu essas leis e aqui ele está falando para que o escravo que tiver fugido, né, do Senhor, ele não deve ser entregue ao seu senhor. Não entregarás ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher. Em alguma de tuas cidades, onde lhe agradar, não o oprimirás. Então, esse escravo podia ser estrangeiro, ou podia, né, ser um escravo do povo de Israel, que, segundo o Talmud, o Mishnah, eles explicam que esse escravo, né, sendo do povo de Israel, ele deve ser liberto se por acaso quem vendeu ele para um povo idólatra ou vendeu ele para cultos, porque era muito comum vender pessoas para que elas fossem usadas no culto dos deuses pagãos. Então, o judeu, né, se esse fugitivo aparecia no meio da guerra lá entre os soldados tinham que acolher. E esse escravo que agora era livre, ele deveria ser acolhido na terra de Israel e ele podia escolher em que lugar, em qual cidade ele queria viver. Lembrando que as terras foram distribuídas por tribos, né? Então ele escolhia uma tribo lá que ele queria fazer parte e ele participava do convívio ali das famílias que pertenciam àquela tribo. E aí, na sequência, fala: das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque uma a outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. A prostituição, o que ela é, né? Vamos pegar aqui. A prostituição, ela é quando uma mulher, ou ela se vende, né? Ou ela era casada e ela se deita com outro homem. E embora isso acontecesse, porque a gente sabe que a Bíblia, né, ela traz os princípios de Deus que deveriam ser cumpridos e todos os erros dos homens. E por que a gente vê tanto erro dos homens e tanta injustiça, né? Porque você fala assim, nossa, mas a lei fala isso e eles não estão cumprindo. Então, aí tem muita gente que cai no engano de falar assim, então a Bíblia não é real, porque ela é incoerente. Mas, minha gente, Deus, ele estabeleceu uma lei perfeita. Lá no livro dos profetas, você vai ver passagens dos profetas dizendo: não existe um justo sequer na terra. Se isso é mais coerente, você vê um monte de homem errando
deitando com prostituta, tendo mais do que uma mulher, outro roubando, outro usurpando o trono, porque isso está provando o quê? Que realmente não existe nenhum justo sequer na terra. Por isso que Deus, ele fez dele mesmo a salvação do povo de Israel, né, para unir o povo de Israel e a luz para os gentios, né? Ele envia o seu filho para a terra para restaurar a conexão. Então, a prostituição, ela era abominável diante do Senhor, o Senhor não se agradava e ele estabeleceu leis, inclusive para proteger as mulheres, porque a gente vê que Deus está o tempo todo protegendo as mulheres, né? E a mulher, ela tem um papel muito importante, né? Ela que recebe, o judeu só é considerado judeu se ele é nascido de uma mulher judia, né? Então, a mulher ela tem um papel muito importante, não só de gerar filhos, mas ela tem um papel muito importante como a que une a família, a que ensina os filhos a Torá, a que administra, organiza, dá conselhos para o marido. E os povos pagãos, eles faziam o quê? Eles pegavam as suas donzelas, as suas filhas, né? As mulheres pagãs, né, do seu povo, e elas eram levadas para o templo dos seus deuses para ali terem relações sexuais com as pessoas que adoravam aqueles deuses. Muito comum era elas se deitarem, elas se transformarem em sacerdotisas e serem usadas para culto da fertilidade. Então, os deuses do amor, os deuses da reprodução, eles eram cultuados com relações sexuais ali na frente da estátua. E as mulheres, elas eram colocadas ali para isso. Deus, ele estabeleceu o quê? Não haverá quem se prostitua no serviço do templo. Das filhas de Israel, não haverá quem se prostitua no serviço dos templos. Ou seja, essa palhaçada que o povo pagão faz, vocês não vão fazer na minha casa. É mais ou menos isso que Deus está falando. Esse tipo de abominação, para mim, isso é detestável diante do Senhor, porque para ele, a união entre homem e mulher, né, a relação sexual, a gente já aprendeu na outra aula, falei um monte de coisa durante essa semana sobre casamento, ela traz uma representação da união de Deus com os homens, né, ela só é abençoada dentro de um casamento por isso. E ela traz uma elevação espiritual. Essa união entre almas, né, na relação sexual, ela traz uma união, uma elevação espiritual. Tanto que um dos canais de brecha, né, de fraqueza dos homens, além de mão, pé, olhos, boca, coração, são os órgãos genitais. Então, Deus estava protegendo o seu povo para que o povo não imitasse. Lembre-se, aquelas terras, eles iam ver muita coisa, né? Enquanto eles estivessem ocupando, eles iam ver muito costume errado, muita coisa errada. Então Deus estabeleceu já, através de Moisés, toda a instrução para proteger o povo, para o povo estar sempre debaixo da justiça do Senhor. A prostituição, a palavra prostituição, no hebraico ela significa kedashá. E a palavra sagrado, santo, é kadosh. Essas duas palavras elas vêm da mesma raiz. E por que isso? Porque são duas coisas, duas faces de uma mesma moeda. Existe um grau de elevação espiritual quando você se relaciona sexualmente da forma santa, que se você se relacionar da forma impura, né, debaixo de prostituição, fornicação e tudo mais, você, na verdade, se degrada. No mesmo nível que você se elevaria, você se degrada. E espiritualmente isso é muito forte. Então, esse é um dos motivos que Deus não se agrada e abomina a prática da prostituição e a união sexual ilícita, né? Outra coisa sobre isso não era só as mulheres, né? Mas a gente vê que os filhos de Israel também não poderiam, porque lá na sequência, no versículo 18, ele fala: não trará salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor.
Essa expressão preço de sodomita, né, no hebraico seria keleb. O preço de, eu não sei como é que fala, mas o keleb, na verdade, significa cachorros. A tradução literal seria preço de cachorro. E essa é uma expressão para os homens que se prostituíam e tinham relações homossexuais, na verdade, relações homossexuais dentro do templo. Isso era muito comum também dentro dos povos pagãos. E o Senhor achava isso abominável, né? Porque a gente já estudou, acho que há 1 ou 2 capítulos anterior, que o Senhor, ele estabeleceu uma ordem de vida, né? Não dá para ver mistura de espécies nem tentar fazer coisas que não foram estabelecidas da forma como Deus estabeleceu. Então, só é permitido diante do Senhor a união de homem com mulher. E tanto mulher, às vezes tinham, né, mulheres com mulheres, homens com homens nos povos idólatras, e o Senhor não queria esse tipo de contaminação no povo dele que representava a sua santidade. E aí, em Levítico 18, 22, a gente vai ver a respeito dessa lei sobre o preço de cachorro. Deixa eu ler aqui rapidinho. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal, para te não contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Deus fala assim, bem assim, é confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E aí, a outra coisa que acontecia é que esse salário de prostituição é que muitas vezes esses cultos, né, com relações sexuais, ou as mulheres quando elas se vendiam, né, elas recebiam o preço com animais, e os animais eram usados como sacrifício, e Deus falou, eu não vou aceitar, esses animais diante de mim não são puros, né? Ele só aceitava o sacrifício de animais puros. A teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Aos estrangeiros emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juro, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra a qual passa a possuir. Essa instrução do Senhor, né, sobre você pode emprestar para o estrangeiro e cobrar juros dele, mas você não pode emprestar para o seu irmão, né, para algum judeu, algum que habita no meio de você como um convertido também. Você não pode emprestar para eles e depois cobrar juros. Por quê? Existe a lei dos pobres, né, e a lei do ano do jubileu, então ela é coerente com essa lei, para que ninguém se enriqueça com base no empobrecimento do outro. O termo nesher, ele é usado no hebraico para juros e significa mordida. Então, o que o Senhor ensina? Você não deve agir como uma cobra, você não deve ser astuto oferecendo, né, um empréstimo para a pessoa e depois você vai extorquí-la. Gradualmente, ela vai perder os bens que ela tem, a casa, os bens materiais, né? E vai empobrecer porque ela não vai conseguir pagar enquanto você está enriquecendo. E o Senhor, até a gente vê em Eclesiastes, né, que todo trabalhador ele é digno do seu trabalho, do fruto do seu trabalho. E você desfrutar do fruto do seu trabalho é motivo de alegria para o seu coração, né? Todo homem ele trabalha para aproveitar aquilo que ele conquistou. E o fato de uma pessoa cobrar juros, ela está enriquecendo sem trabalho, na verdade, né? Ela não está trabalhando, ela não tem nenhum esforço para conquistar aquele dinheiro. Então, ela está enriquecendo, na verdade, à custa dos outros. Ou seja, ela está lucrando sem mérito, né? Então, por isso que o Senhor estabeleceu esses comandos para o povo judeu. E aí temos agora, por fim, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, já passei da hora, sobre os votos, né? E sobre os votos é importante para a nossa vida, porque você vê um monte de gente aí, eu juro que eu vou fazer isso se tal coisa acontecer. Aí quando a coisa acontece, jurou, mas não cumpriu, né?
Ou ela fala, eu nunca vou fazer tal coisa na hora da emoção. E aí o Senhor ensina que diante dele a gente não deve fazer votos precipitados, né? Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. Porém, por quê? Porque você está fazendo um compromisso com o Senhor e você não está sendo fiel a esse compromisso. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Ou seja, é melhor que você não faça um voto do que você faça um voto que você não vai conseguir cumprir. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás, e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a tua boca. Quando entrares na vinha do teu próximo... Ah, não, aqui já fala outra coisa. Então, vamos primeiro falar dos votos. Vamos ler lá em Mateus, no capítulo 5, o que Jesus fala a respeito do voto, né? Porque Jesus também ele repete várias leis e ele deixa a lei mais severa ainda, né? As pessoas acham que Jesus veio para trazer graça e tal, mas a graça nos salva, só que caminhar no princípio do Senhor é o que nos mantém com o óleo na nossa lamparina. Se você assistiu o estudo da parábola hoje, você vai entender do que eu estou falando. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos, ou votos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Você deve ser íntegro com tudo que você fala. Tudo que sai da sua boca, você deve ter certeza do que você está falando. Tudo que você declara que você vai fazer, você tem que ter certeza que você vai cumprir, porque nós devemos ser íntegras diante do Senhor. Nós devemos ser pessoas íntegras diante dele, irrepreensíveis, né? E aí, em Números 30, a gente tem mais detalhado sobre essa lei acerca dos votos. Eu vou passar rapidinho por eles para não ficar tarde também, depois vocês leem, mas Moisés começa falando, quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai na sua mocidade, seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. E depois fala que a casada também, se o marido desaprova, né, o voto que ela fez, a abstinência que ela está fazendo, ela é livre desse cumprimento, desse voto ou desse juramento, mas se o marido ouve e consente, não faz nada, então ela pode cumprir com o seu voto. E aí, no tocante à viúva ou à divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência e seu marido soube e se calou e não lhe aprovou, todos os votos dela serão válidos. E lhe será preciso observar toda a abstinência que a si mesmo se obrigou. Porém, se seu marido lhes anulou no dia em que soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência que a si mesma se obrigou, não será válido. Aí, todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido dia após dia se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo que ela se obrigou, porquanto se calou para ela no dia em que o soube. Porém, se lhe os anular depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a sua mulher, entre o pai e a sua filha moça, se elas estiverem na casa de seu pai. A filha moça geralmente era a menina de 12 anos, porque naquela época se casava cedo, né? Então era a menina antes de casar que estivesse lá debaixo da responsabilidade do pai. E aí muita gente vai falar, ai, a mulher não tem voz e pipipipopopó, mas lembre-se que existe um sacerdócio
que uma autoridade espiritual. E muitas vezes as mulheres são emotivas e elas fazem votos e juramentos na base da emoção. E quando um pai ou um marido está atento, ele vai protegê-la, né? Os votos são diante de Deus. Às vezes a gente faz votos absurdos e graças a Deus, Deus estabeleceu assim, porque é uma forma dele proteger a mulher das emoções dela. Então, veja as coisas com olhos bons, né? Não fica achando que tudo é opressão, porque Deus não é Deus de opressão. Deus é Deus de liberdade, de alegria, de paz e de justiça. E em Eclesiastes, para finalizar a respeito dos votos, vamos ver lá no capítulo 5 que Salomão fala a respeito disso. A gente não vai ler tudo, né? Eu acabei meio que tendo que ler as coisas do capítulo 30, porque ia ficar meio jogado se eu tentasse só passar o olho assim. Mas no capítulo 5, o Salomão fala a respeito dos votos precipitados, né? E ele começa falando, guarda o pé, se guarda, né? Tipo, seja zeloso naquilo que você vai fazer diante do Senhor, na casa do Senhor. Quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Quando nós vamos entrar diante do Senhor para orar, para pedir algo, né, para suplicar por algo, a gente deve saber o que a gente está pedindo. O culto racional que a gente leva diante do Senhor é um culto que é pensado. A gente medita antes de falar, a gente pensa no que a gente está falando e entregando para o Senhor. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Então, Salomão dá a mesma instrução que Moisés deixou nas escrituras, né? na Torá. E, bom, vou terminar, vai. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se iraria a Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Então, quando você entrar na presença do Senhor com as suas orações, entra mais com louvor, com exaltação, com adoração ao nome dele, do que querendo falar que você vai fazer coisas caso ele atenda o teu pedido, né? Seja prudente naquilo que você faz diante do Senhor. E aí, por fim, nós temos uma instrução que ela é dada para os trabalhadores assalariados. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levará no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Essas leis, né, elas dizem respeito à propriedade, mas elas também dizem respeito ao bom senso do trabalhador contratado, né? Porque os donos das terras, eles tinham os seus servos, que eram homens que ficavam ali o tempo todo servindo, mas muitas vezes eles contratavam os jornaleiros, né? Que eram aqueles que trabalhavam por jornada. Então, eles trabalhavam só pelo dia e eles recebiam o salário no dia, né? No final do dia, eles recebiam um salário. Também falei sobre isso num estudo de parábolas aí que eu fiz. E para que... É óbvio, né? A pessoa vai estar lá trabalhando o dia inteiro, vai ter fome, né? Ela vai ficar cansada. Então ela podia comer do que estava na árvore, do que estava na videira, da espiga, né? Que estava lá no campo, mas era para saciar a fome dela pontual, não era para ela tirar aquilo para ela levar para casa, porque ela ia receber o salário dela. Então, se ela fizesse isso, na verdade ela ia estar roubando algo que não é dela. Então, era uma lei para proteger os assalariados. E é isso. Acabou. Consegui falar tudo. Vocês têm alguma dúvida? Eu fiquei com medo de todas as explicações darem tempo de falar aqui, porque o tempo era curto, né? Eu tento falar em 1 hora, mas nunca dá em 1 hora. Mas, se vocês tiverem dúvidas, por favor, me mandem aqui. Vocês têm alguma dúvida?
E eu vou deixar salva e depois vocês podem assistir de novo, porque eu sei que eu falei um pouco correndo, um pouco atravessado as coisas, né? Mas aí é legal vocês assistirem e aonde eu falo que tem referência na Bíblia, vocês pararem, darem uma lida, continuarem estudando, pra vocês aprenderem muito, porque esse capítulo tem bastante coisa para aprender, né? Tá tudo certo para vocês? Vocês querem tirar alguma dúvida? Me digam aqui, senão a gente encerra a live e aí a gente se encontra no Raiz. No Raiz eu trago Toledot e aí eu ponho, né, lá no vídeo a palavra, né, para vocês conseguirem enxergar as letras, porque eu não sei se vocês conhecem o alfabeto hebraico, né? Às vezes a gente fala e fica mais fácil de entender quando tem uma ilustração, né? Vocês têm alguma dúvida ou tá tudo ok? Por favor, me respondam. Tá tudo certo? Se tiver tudo certo, só escreve tudo ok, tudo certo. Qualquer coisa, um joinha, um coraçãozinho, qualquer coisa aqui só para eu saber que não tem nenhuma dúvida. Manda nos comentários porque é onde eu consigo ver. Se vocês só curtirem, eu não consigo ver. Eu vi subirem os corações aqui. Ok. Tudo certo, Lige? Você tem alguma pergunta? Bom, é isso, pessoal. Obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado das informações, que vocês tenham aprendido muito. Dá pra gente trazer vários princípios para a nossa vida, né? E semana que vem, então, a gente tem as programações aí durante a semana. Nos encontramos à noite, né, Dani, na reunião do livro. Tem o raiz, tem texto, tem o estudo das parábolas, e a gente vai se falando. Qualquer dúvida pode mandar no direct também. E eu vou salvar no YouTube também, porque daí, se vocês conhecem alguém que não tem Instagram, manda o link do YouTube que daí podem aproveitar e acompanhar. E lá tem todos os capítulos, do 1 até o 23, que foi esse que a gente fez hoje. Tá bom? Jesus abençoe muito vocês, uma noite de muito descanso, um ótimo fim de semana e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!